Boa noite, Alan. Ana Lúcia, conosco também. Pós-Covid. Marcelo Barros, já conosco também. Bom, enfim, boa noite, pessoal. Nosso tempo é um pouco curto. Hoje a gente vai conversar com Marcelo Barros, de Andrade. Marcelo é gestor do Mona Pão de Açúcar, gestor do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. E o Marcelo ainda consegue a proeza de ser também o coordenador geral do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas. Marcelo, você tem que, além de entrar, você tem que pedir para participar, para eu conseguir te chamar, tá? Se for o caso, você sai e entra de novo. Aí quando você entrar de novo, você pede para participar. Aí eu consigo te chamar. Solicitar, né, para participar do vídeo ao vivo. Ok, Marcelo? Estou aguardando você então entrar novamente e pedir para participar do vídeo ao vivo, ok? Obrigado pela presença, pessoal. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com o Marcelo Barros de Andrade, gestor de 2 unidades de conservação municipais. Marcelo é biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, biólogo concursado, né? Ok, Ana, falar um pouquinho mais alto, né? Perfeito. Então é isso. O Marcelo é gestor de 2 unidades de conservação municipais e, além disso, ainda é coordenador do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas. Estamos só aguardando ele entrar aqui novamente. Marcelo, você precisa sair, né, novamente, encerrar a sua chamada. Salve, Bruno. E entrar novamente, Marcelo, por favor, para eu conseguir te chamar aqui, tá? Então a gente vai entender um pouco como é que funciona esse... Oi, André, boa noite. A gente vai entender melhor como é que funciona esse estilo de trabalho do Marcelo, que eu chamo ele de multitarefas, né? Porque como é que ele consegue ser gestor de 2 unidades de conservação e ainda ser o coordenador geral do Mosaico Carioca, né? Mas, enfim, ele dá conta do recado. Eu só não estou conseguindo que ele entre aqui. Marcelo, preciso que você saia e entre novamente, ok? E sinalize que você está aqui na live. E peça para participar, Marcelo. São dois momentos aí, tá bom? Marcela Barros também está aí, né? Se estiver perto dele, Marcela. Marcela é irmã do Marcelo. Se estiver perto dele, pede para ele pedir para participar, tá, Marcela? Solicitar para participar do vídeo ao vivo. Não está ouvindo, Bruno? Pessoal, vocês estão ouvindo? Olha lá, a Marcela está ouvindo, Bruno. Acho que é só você mesmo, tá? Alguma coisa no seu áudio aí. Marcela, você está perto do Marcelo?
Marcela, escreve aí se você está perto do Marcelo, por favor. Ah, ok, Bruno, beleza. Tá escutando também, né? Ok, Marcela, a gente tá com um probleminha com teu irmão que não tá conseguindo entrar na live. Aê, Bruno, em alto e bom som, gostei de ver. Ah, Marcelo, você não está conseguindo mandar o convite? É só pedir para você participar. Quando você clica aí. Além de entrar, tem uma outra opção que é pedir para participar, entendeu? Ao lado. A Ana Lúcia fez isso aí, inclusive. Ana Lúcia Albuquerque. Foi simples, não foi, Ana? É dessa forma que eu consigo te chamar, Marcelo, para participar. Romana, boa noite. Ângela Maria, boa noite. Ah, agora sim. Marcelo? Oi, boa Tô te... noite, desculpa. Eu tô entrando pelo celular, né? Porque pelo computador a gente não tá achando essa função. Ah, é? Melhor de lado, eu nem sei, é melhor assim para visualização? Dá uma virada. Marcelo, dá mais uma virada aí. Você tá assim, Marcelo, ó. Ah, assim é melhor? Aê! Ah, em pé? Então eu vou ter Boa que segurar noite. aqui o celular. Boa É, pelo noite. computador eu não tô conseguindo. Boa noite, desculpa aí a. Ok. Nosso tempo é curto, Marcelo, na verdade, né? A gente só tem uma hora no Instagram, porque depois ele Hum. derruba. Quando ultrapassa uma hora, Ah, ele então derruba a vambora. live, tá? Então, eu tô vendo atrás de você aí um mapa muito legal, que é o do Mono, É, é eu sempre isso? ponho isso. É, É o mapa do deixa eu Monumento virar aqui para Natural. mostrar você. Algumas pessoas que estão aqui talvez não saibam o que quer dizer Mona, né? É o Monumento Isso, Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Ou seja, que exatamente. abrange esses dois morros, né? Mais o morro Cara de Cão, que fica lá à esquerda, que está olhando daqui, né? De frente. Não, o Mona só pega essa parte, os dois morros, e o cara de cão tá na zona de amortecimento, né? Não, eu sei, só Que pega a estou parte. descrevendo o que a gente está vendo para eles Ah, tá, o entenderem, mapa, né? perdão. É Ah, isso. Então, claro. à esquerda o Cara de Cão, depois Pão de Açúcar e depois. Esse é um morro pouquíssimo conhecido, né? O Cara de Cão. É, tá aqui em cima. É, Ele tá lá na área militar da Fortaleza São João, aqui, ó, a Escola de Educação Física do Exército, ó. Tem até isso. um campo de futebol. Naquela parte lá da Escola de Superior de Guerra, lá dentro da Urca, né? Aí Maravilha. a Bom, Fortaleza São João. E aqui que foi descoberta a cidade do Rio de Janeiro, né? Quando fundação, né? Na verdade, a cidade do Rio fundada, de né? Janeiro, É. nessa Boa noite, Ângela. entre o morro. Ângela Welker, Márcia Regina, boa noite para vocês. Boa noite, Marcelo. Finalmente, Boa né? noite. Um prazer receber você Desculpa aí aqui. o Imagina erro que é isso. técnico. Imagina que é isso. É, enfim, a gente queria muito ouvir de você como é que é essa experiência, né, de trabalho, é, administrando, né, duas unidades de conservação, né, você que é funcionário biólogo, funcionário concursado da prefeitura, né, de que você já é funcionário de carreira, né, entra governo, sai Sim. governo, você está lá, né, você tem se mantido, inclusive, nesse cargo de gestor, né, e eu sempre Isso. digo, né, assim, não sei como é que você consegue ser gestor de duas unidades de conservação e ainda ser o coordenador do Mosaico Carioca e ainda, né, obviamente, ter outras funções que não são oficiais, né? Então eu queria que você falasse Ah, um pouquinho sobre isso, nessa sua experiência, e falasse um pouco também, claro, sobre a unidade de conservação. Fica à vontade para estabelecer a ordem, a hierarquia que você quiser. não, beleza. Primeiramente, Sérgio, te agradeço aí pelo convite, né?
pedindo desculpa por uma live aí que eu tinha que participar. Não lembro se era da Ecoflora, se era junto com o Sérgio, né? Que eu deixei de participar por Imagina. pura desorganização minha mesmo. E agora eu tô aqui participando com vocês, né? Sendo bem breve, né? Porque a gente tem limitação do tempo. Eu estou na secretaria desde 2011, mas na prefeitura desde 2006, né? Eu comecei na prefeitura em outros cargos, né? Então, como biólogo mesmo, desde 2011 na Secretaria de Meio Ambiente, mas já passei pela educação de 2006 a 2008 e 2009 na saúde, né? Na educação eu era inspetor de colégio municipal, das escolas municipais, e depois eu fui ser agente de controle de endemias, o famoso mata-mosquito, de 2008 a 2011, que aí depois eu passei a ser da Que, Secretaria de Meio Ambiente, fazendo concursos diferentes, né? que ironia, hein? E E na gestão... você lá no parque agora convive com os mosquitos, não pode matar, hein? Exatamente. Aí em 2012 que eu assumi a gestão do MONA, né, do Monumento Natural. Para quem não conhece, MONA, abreviatura de Monumento Natural, como PARNA, é Parque Nacional, né? Cada categoria de unidade de conservação tem meio que uma abreviatura. E aí você falou dos desafios. Realmente é desafiador e muito complicado ser gestor, não só de uma, né, mas mais de uma, né? Ao mesmo tempo que a gente se dedica aí é muito trabalhoso, né? Porque a gente não tem equipe, né? Aí eu não falo não só por mim, né? Mas também pelos colegas, né? Da secretaria e talvez até de outros órgãos ambientais, mas eu vou falar mais da secretaria porque eu convivo, né, com os colegas. A gente não tem substituto, ou seja, eu tenho 6 férias acumuladas, por exemplo, porque a gente fica meio... A gente quando vai ver e vai tentar tirar férias, nunca consegue tirar um mês seguido, porque na hora que a gente volta, acaba que o trabalho é sempre duplicado e triplicado, o trabalho acumulado. Então essa é uma dificuldade. Tem que gostar Dificuldade também. muito, tem que gostar muito, Marcelo, para poder estar no cargo É, desse. eu, é isso que me faz ter forças ainda para trabalhar. E aí, também, além de gostar, é ter o apoio de pessoas como você, como outros voluntários e pessoas que ajudam na gestão, né? E já fazem trabalhos antes mesmo de eu atuar, né? Na secretaria, trabalhos históricos aí de conservação, de preservação, de educação ambiental, né? Então, eu queria até te agradecer, sabe, pelo todo o trabalho que você e outras pessoas já fizeram, talvez possa citar aqui depois no bate-papo, né, de pessoas que fazem, já fizeram e deixaram um legado aí de trabalho lá de conservação, não só no Monumento Natural, mas também em outras áreas, né, no próprio Paisagem Carioca, né? Você lá no Monumento Natural já atua oficialmente assim, como desde 2010, mas já vinha atuando desde 2012, né? E Dois. deu uma queda aí, Ah, deu uma queda desde 2002, né? Não até 12, né? perdão, desde 2002, né? E 2010 formalizando uma parceria, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Não estamos conectados. Mas teve mais gente, né, trabalhando lá, né? E no próprio Paisagem Carioca, ali no Morro do Leme, Morro da Babilônia, né? A cooperativa Coop Babilônia, o próprio mutirão de reflorestamento também da prefeitura já atua há muito tempo nessas áreas, mas falando de voluntários, né? Então você, com o pessoal da Copa Babilônia, o grande amigo Plínio, o pessoal aí do Sérgio, do CEB, que fizeram reflorestamentos em várias áreas aí. Nobile, né? Oi? Nobile, Nobile. grande Nobile, que eu estou devendo uma visita lá na tapeçaria, que ele está me esperando lá para me dar um presente, que até hoje eu não fui lá. O próprio Abílio Tozinho lá com a Alma, a FEMERGE, né? O Delson é um grande parceiro lá, e a Kika também, e fora outros escaladores e montanhistas. Então, o trabalho de vocês é que ainda também me dá essa energia aí para continuar, porque às vezes realmente a gente, quando se vê sozinho assim, pensativo, então refletindo sobre a realidade da questão ambiental, né? A gente, se não se unir, e às vezes quando eu me pego sozinho pensando, me dá alguns lapsos de depressão, dá uma desanimada. E vocês me mantêm
mantém aí com energia, né, suficiente para tentar manter. E eu também quero fazer até uma crítica a mim mesmo. Eu não me sinto ainda realizado nesse trabalho, porque sempre eu sempre tenho a sensação que estou deixando a desejar, porque eu não dou conta, né, de tudo. Ah, para Né? com isso, Ah, Marcelo. e mandar um abraço também pro Caio Salles, né? Que também é outro voluntário lá, que trabalha na Praia Vermelha, o próprio Ed Baixo no BG 500. Estou citando nomes aqui, eu tenho que citar eles também, que fazem um trabalho muito bacana na área lá. Mas é Mas, isso, assim, em é, resumo, tem que gostar muito tem que gostar, e né? é cansativo realmente. Marcelo, o Mona, o Pão de Açúcar ali, aquela região toda, né? Praia Vermelha, né? Eles têm várias camadas de proteção em termos de patrimônio histórico, né? Patrimônio, inclusive um desses tombamentos é pela Unesco, né? Que é a Sim. paisagem, a orla, né? Para você, como é que é trabalhar no ícone do Rio de Janeiro e do mundo, né? Porque o Pão de Açúcar é um ícone mundial, né? Você tem orgulho disso? Ou isso traz mais responsabilidade também? Você se sente muito pressionado por causa disso? Ou não? Ou não é tão complicado Então, assim? não, então, a palavra é essa mesmo, responsabilidade. Orgulho com certeza, porque minha história está ligada a essa área aí da URCA, porque eu sou biólogo formado pela Unirio, que é ali do lado, né? Uhum. Parte da Unirio também até está dentro de uma unidade de conservação. Parte dela está dentro do parque, uma beiradinha, mas ela toda está dentro da APA, Paisagem Carioca também, né? Que é uma unidade que pega, faz a conexão entre as duas, tanto o Mona, desculpa, o Mona como o parque, né? Paisagem Carioca. E realmente é uma responsabilidade, ainda mais pelo ícone que é o bondinho, né? Em falar em bondinho, também tem que agradecer a empresa Caminho Aéreo Pão de Açúcar, que adota a área oficialmente desde 2015. É uma grande parceria, né, entre o setor público e o setor privado e que tem desmistificado algumas opiniões, né, de dizer que a empresa é maléfica numa parceria e o poder público também só atrapalha. A gente tem caminhado muito bem, você é testemunha disso, você como adotante da área, você sabe qual o apoio, o grande apoio que a empresa dá. Então, voltando à pergunta, é realmente uma grande responsabilidade, né? Porque tudo que acontece ali reverbera de uma maneira, né? E a gente fica preocupado e eu, sinceramente, meu telefone não desliga. E isso eu fico sempre atento. Eu estou menos atento agora por causa do neném, né? Mas assim, mas fico atento a 24 horas de domingo a domingo, porque tudo que acontece lá realmente tem uma repercussão, às vezes não só, né, local, mas em termos de Estado e até repercussão nacional, dependendo até mundial. Então, e também essa questão da Unesco, né, o monumento natural, né, do Pão de Açúcar, aquela área ali da Urca, o Morro do Leme, o Parque do Flamengo, o Parque Nacional de Tijuca, grande parte da cidade do Rio de Janeiro está dentro do sítio da Unesco, né? Para quem não sabe, em 2012, a cidade do Rio de Janeiro, acho que foi a primeira cidade do mundo contemplada com o título de paisagem cultural urbana, né? É um patrimônio mundial, né, da Unesco, mas a primeira cidade a ser contemplada com esse título foi o Rio de Janeiro e isso muito, assim, por causa dessa beleza natural que o Rio de Janeiro tem, né, e que mistura a parte urbana com as áreas naturais, né, essa conexão, essa interface, né, entre as duas realidades e também pelos pontos turísticos que é o Bondinho e o Cristo, né? É o próprio Parque Nacional do Tijuca, o aterro o Parque do Flamengo, né? E o próprio Monumento Natural. Então eles foram, assim, essas paisagens, né? Foram as grandes responsáveis também, a própria Baía de Guanabara, né? Pelo Rio, para o Rio ser contemplado com esse título. Então é mais uma responsabilidade, com certeza. Então eu me sinto orgulhoso ao mesmo tempo e com a grande responsabilidade e as pressões também são normais, né? Aí pressões por alguma atitude que a gente tenha que tomar ou deixa de tomar, realmente, mas isso faz parte da grandeza do local, né? Isso aí não tem o que reclamar, acho que já vem no pacote, realmente. É natural isso. Você já tinha um filho, né? Um filhão, né? Que é o Mona, né? Dois, três filhos, né? Agora você tem um filho seu mesmo, né? Como é o nome dele? Heitor, Heitor nasceu agora há 6 meses, né? 13, fez 8,
já tá com 8 e vai fazer 9 dia 13. Nasceu dia 13 de fevereiro, no dia do aniversário da avó dele, da minha mãe. Ah, Pra que ver como é que legal. eu faço tudo caprichado, calculado. Agora, Marcelo, Nasceu. O Mona é um dos únicos parques que não tem sede, não é? Ele não tem uma sede. É uma das unidades de conservação municipais, tem outras também que não tem sede, né? As unidades só um breve esclarecimento. A gente chama tudo de parque, é normal, mas assim, são tecnicamente essas áreas ambientais, né? Tanto parque, monumento natural, aqua, elas são consideradas, são classificadas, né, na legislação como unidades de conservação. E delas tem as categorias de uso sustentável e proteção integral. Então, proteção integral é aquelas que só permite visitação, fazer fotografia, não permite a retirada dos seus recursos. E é de uso sustentável, sim, permite a retirada dos recursos de maneira sustentável. Então, o MONA, que é o Monumento Natural, está enquadrado nessa categoria de unidade de conservação de proteção integral, junto com parque, reserva biológica e tal. Reserva biológica, por exemplo, não pode nem visitação. Então, dentro das unidades de conservação municipais, o monumento natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, que nós chamamos carinhosamente de Mona Pão de Açúcar, é uma das que não possui sede, mas temos outros. Tem o próprio Parque Natural Municipal Nelson Mandela, né, que é lá colado no Marapendi, também não tem sede. Nós temos também outras unidades, mas são poucas, perto da maioria das unidades municipais possuem sede e uma estrutura. E realmente isso atrapalha muito o nosso trabalho, assim, dificulta, né, o nosso trabalho. Não ter uma sede, uma estrutura para os nossos GDAs, os guardas municipais, né, de meio ambiente, né, que atuam lá no MONA, atuam na área ambiental também, não tem uma estrutura adequada. Isso aí tudo prejudica, né, o trabalho de fiscalização, de gestão, né, como um todo. É uma coisa que a gente está correndo atrás aí para realizar, para executar. Agora, o Mona Pão de Açúcar, que eu me lembro assim, das unidades de conservação municipais, né, na cidade do Rio de Janeiro, ele é o que mais recebe visitantes? Ah, sim. Contando, é, contando, comparando as unidades, aqui no município do Rio de Janeiro, com certeza, ela é a unidade, mas isso muito impulsionada também pela visitação do bondinho. Não esqueçamos que o, o bondinho, ele está dentro da área do Monumento Natural, né? Ele é um concessionário, né, do serviço de turismo, né? Também tem as lojas lá em cima, né, o serviço, né, de turismo e comercial, mas o cume, os morros, né, eles estão inseridos nos dois morros, e os dois morros pertencem à área do Monumento Natural. Então, somada a visitação do bondinho com a da trilha do Morro da Urca, da pista Cláudio Coutinho, ele é a unidade de conservação municipal mais visitada. A gente sabe também que tem a Grumari Prainha, a área da praia está dentro do parque. Então a gente não pode quantificar. Talvez poderemos perder para essas duas unidades juntas de visitação, porque a praia, né, faz parte da unidade. Então a praia de Grumari, a praia, né, da Prainha, é uma área de unidade de conservação, apesar da sede do parque estar depois do muro lá da sede, né, para dentro mas a parte de fora também pertence ao parque. Talvez, não fez uma contagem, possa ser que eles tenham maior visitação, mas tem gente que nem acredita porque a gente tem contagens desde 2017, né? E a gente acredita que a gente só perca em visitação para o Parque Nacional da Tijuca, né, no Brasil todo isso, e para o Parque Nacional do Iguaçu, né? Porque a gente tem uma média, só na trilha do Morro da Urca, a gente tem uma média de visitação de 17 a 18 mil mês. E isso não é estimativa, é contagem feita pelo Caminho Aéreo Pão de Açúcar, uma parceria que a gente faz com o Bondinho, né, o vigilante lá no portão, para quem conhece a trilha. Quando você adentra na área de concessão, tem uma guarita com portão e lá o guarda conta, né, a entrada de visitantes. Então a gente tem esses números compilados, quem quiser acessar está no data.rio, um site da Prefeitura do Instituto Pereira Passos, um portal que tem número de visitantes do Corcovado, do própria trilha do Morro da Urca, lá tem esses números bem detalhados, por dia de semana, média e tal. E a gente já chegou a ter pico de 25 mil pessoas por mês.
E o bondinho ultrapassa a casa do milhão, né? Por ano, né? Então, com certeza, tem gente que arrisca dizer até que a gente poderia estar numa segunda colocação em Brasil, mas entre os três mais visitados, unidade de conservação do Brasil, a gente está nesse top 3 aí. Agora, voltando um pouquinho, Marcelo, a unidade foi criada em 2006, né? Porque antes de 2006, todo mundo conhece ali a área da pista Cláudio Coutinho, a trilha do Morro da Urca, o Costão, né, os morros. Mas antes de 2006 ela era uma área verde, sem proteção legal, né? Porque quando a gente fala assim, pô, o monumento foi criado em 2006, ele existe desde que o mundo é mundo, né? Os morros, né, toda aquela área natural. Mas a proteção legal, né, instituída como unidade de conservação, ela foi em junho de 2006, criada pela prefeitura. Tá? Ela começou com uma batalha. E tinha os tombamentos antes, né? Estadual. Né? O tombamento desde 1973 pelo IPHAN, né? Mas só dos morros, né? Os morros. É daquele complexo, eles chamam de complexo do Pão de Açúcar e Corcovado. Acho que de 73, se alguém for do IPHAN e estiver na live, poderia até comentar. Mas o Morro da Babilônia, Pão de Açúcar, Urca e o Corcovado, acho que são da mesma área, né? Da mesma tombamento de 1973, né? Do IPHAN, tombamento do IPHAN. Sônia Peixoto, tombamento do patrimônio. Sônia Peixoto está conosco aí, Sônia, eu queria mandar um beijão para ela, que foi a minha grande mentora, me treinou muito bem. O que eu sei aqui, devo muito a ela, sobre unidade de conservação. Foi minha primeira chefe. Primeira chefe foi Isabela Lobato, que eu mando um outro beijo também. Chefe imediata, mas as duas foram minhas chefes, né? Em níveis diferentes hierárquicos, e aprendi muito com ela. E com Isabela, mando um beijão aqui para a Sônia. Então é isso. Então o tombamento vem de 73, mas esse tombamento é do patrimônio cultural. Não seria um patrimônio, um tombamento de caráter ambiental, apesar também de proteger em certo ponto a parte ambiental, mas a proteção específica da área ambiental mesmo, como unidade de conservação, vem em 2006 com a prefeitura, um decreto municipal. Muito por ação da AMUR, dos escaladores, principalmente o GAI, o Grupo Ação Ecológica, ao qual você também faz parte, né? André Ilha, né? Dessa ONG. André Ilha, a FEMERGE também, acho que ajudou também. E pressionou o órgão público a fazer essa proteção, né, ambiental, criação de uma unidade de conservação. Né? E aí começou com um processo pelo antigo IBAMA, não, o IBAMA ainda existe, o IRF que não existe, eu ia falar, cometeu um ato falho. O IBAMA, na época, foi o primeiro órgão a ser consultado, deu um parecer dizendo que seria melhor ser criada uma unidade estadual, e o INEA, na época não existia INEA, né, antes de 2006, por volta de 2006, era o IEF, também fez um parecer favorável à criação de uma unidade, mas que fosse de uma unidade municipal. Acho que pelo tamanho da área e tal, pelas características, né? Aí a prefeitura foi e criou. Em 2006 eu não estava ainda na secretaria, então esse histórico eu sei por vocês. Eu sei que você me perguntou, mas você sabe essa história, né? Então eu sei pelos documentos que a gente estuda, né? Pelo histórico e pelo depoimento de quem está aí até hoje militando aí na proteção da área, né? E aí, essa é a história. Agora, tem uma história antiga também com o exército ali, né? Assim, boa parte da proteção da área vinha, né, vamos dizer assim, desse senso comum de que a área era área militar, né? Sim, tecnicamente, a área é federal, né? Porque toda a área é federal. E de gestão do Exército, aquela área ali da pista Cláudio Coutinho e tal. E isso a gente deve muito ao Exército, não só à proteção do Mona, mas o próprio Parque Paisagem Carioca e outras áreas verdes que se mantiveram preservadas. A gente tem que fazer um agradecimento ao Exército Brasileiro que, graças à presença deles nessas áreas, isso aí em todo o Brasil, né, a gente manteve áreas aí bem preservadas, graças à presença do Exército. E lá é uma delas, né? Eu queria agradecer aqui de público a própria ECM, que atua lá com a gente, a conselheira também. Então, e nos dá o apoio dentro das suas limitações lá, né? Limitações administrativas e hierárquicas.
Mas realmente era, para quem frequenta aquilo antes de 2006, quem fazia toda a gestão ali, a proteção, era o Exército, né? Pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ICEM, que é ali ao lado. Aí após a criação, né, e a assunção da gestão pela Prefeitura do Rio, aí a Guarda Municipal, né, o Grupamento de Defesa Ambiental, o GDA, que começou a fazer uma gestão mais ambiental, não só de fiscalização. Fiscalização também, né, como um todo, mas por um olhar da gestão ambiental, aí a Guarda Municipal, né, com esse grupamento, que atua na área. Mas o Exército sempre, e quando a gente precisa, né, ele está presente ali na área. Tanto que é uma área considerada altamente segura, muita visitação também ela é impulsionada por essa sensação de segurança, né? Apesar de ocorrer alguns fatos isolados, assim, inconvenientes, mas é normal, né, da nossa cidade, né, de uma grande cidade. Sim, eu soube, inclusive, que os grandes hotéis todos, né, têm um roteirinho básico, né, assim, para o turista, né, e que eu não posso deixar de conhecer no Rio, né. Um desses itens é a pista Cláudio Coutinho, né, o Mona Pão de Açúcar, portanto, né. Então, porque qual é o grande atrativo desse local? Primeiro, eu faço 3 pontos assim que eu acho que facilita e impulsiona a visitação. Primeiro é o próprio bondinho, né? O próprio bondinho quando o turista vem para o Brasil e consegue vir ao Rio, às vezes ele vai para o Brasil e vai para outros estados, mas quando vem para o Rio é um dos pontos que é obrigatórios, vamos dizer assim, de visitação, além do Corcovado, né? Além o bondinho. Então isso já é um atrativo. Aí você está numa área que tem uma sensação de segurança maior do que os outros pontos da cidade, um acesso fácil de transporte e tudo. Até eu recomendo quem queira fazer o passeio lá, não vá de carro, porque está complicado, né? Sempre foi complicado a questão de estacionamento, agora mais ainda, questão da pandemia, tem uma limitação, desculpa, uma limitação de vagas lá em torno da Praça General Tiburcio, que é aquela praça ali perto da Praia Vermelha, perto do local. E também, quem não quer subir até o Morro da Urca gratuitamente e pela trilha, né, fazendo um passeio pela trilha e contemplando aquela paisagem sem pagar o bondinho, né, a subida, né, no caso, né, do bondinho. Então é outro atrativo. E a própria pista também, que a gente tem aquele visual diferente, né, de cima de toda a enseada da Praia Vermelha, né? Então são vários atrativos assim que impulsionam a visitação. E também aproveitando para deixar um recado, muita gente pergunta: como é que é aquela descida gratuita do bondinho depois das 19? Não existe mais. O bondinho já há algum tempo tem esquema com parceria, eles escutaram também nossas sugestões, de vender um bilhete fracionado. Lá em cima eles vendem um bilhete fracionado somente da descida ou para a subida do Pão de Açúcar. Eu até faço uma sugestão que um passeio completo é a pessoa subir pela trilha, pagar essa subida ao Pão de Açúcar e depois descer pela trilha de novo. Você conhece todos os ambientes, né, e curte todos os visuais. Isso é uma recomendação que eu dou aí. Inclusive, né, Marcelo, a trilha foi recuperada pelo próprio bondinho nesse processo de adoção, não é isso? Você pode falar um pouquinho sobre essa adoção do bondinho, que eu acho que foi uma coisa, na minha visão, foi muito positivo, né? Muito positivo e ajudou e ajuda muito na nossa gestão, porque a carga assim, meio que nas nossas costas diminui um pouco, porque a gente tem uma parceria muito forte com o Bondinho. O Bondinho já era parceiro anteriormente, mas não tinha uma parceria formal, né? Assim, e às vezes até fazia menos do que poderia, justamente por não ter uma parceria formal, né? Eles como empresa têm que ter essa segurança jurídica para fazer, né? Isso, mas sempre ajudou, né? Antes até de mim, antes da minha gestão lá, eu acho que eles sempre atuaram lá, mas agora, depois dessa parceria, que para quem não conhece, a prefeitura tem um instrumento chamado adoção de áreas verdes. Sendo pessoa física, como o Sávio, que é adotante lá de áreas, né? 2,5 hectares, é isso, Sávio? 2,5, né? 2,5 lá no Pão de Açúcar, no Morro do Pão de Açúcar, já desde 2002, cresceu, né, de 1,5 hectare para 2,5, ou 1 para 2,5, né? De 1,5 para 2,5. Tem ampliado a área de adoção. Então, só para falar para o pessoal, existe um instrumento na prefeitura
e o Parques e Jardins também, né, que é a FPJ, Parques e Jardins, adoção de áreas verdes. Uma pessoa física ou jurídica, né, pessoa comum ou empresa, pode adotar desde um canteiro, desde uma árvore, até uma área natural, ou completamente ou parcialmente. O SAV adota parte do monumento natural desde 2002, mas já atua até antes disso, né? São a face leste do a Morro do minha Pão de adoção Açúcar. oficial de 2010. E eu atuo desde Ah, 2002. perdão. O instrumento atua até, desde 2002, mas a adoção começou em 2010, mas sabe, já 2010. fazia trabalho lá. Então atua lá na face leste, né, do Pão de Açúcar, face sul, né? Um É uma pedaço da área face que sul ele também. tem recuperado. E o Bondinho adotou a pista, apesar da pista ser asfaltada, não ser uma área verde propriamente dita, mas é uma área verde que está dentro do Monumento Natural. Então ele adota a pista Cláudio Coutinho e a trilha do Morro da Urca com uma margem de 10 metros para cada lado dessas áreas, para justamente fazer a manutenção, a manejo da vegetação. E aí, ao adotar a pista Cláudio Coutinho e a trilha do Morro da Urca, que são as áreas mais visitadas fora da área de concessão, né, ele me dá um apoio muito grande, tanto que toda a sinalização da pista Cláudio Coutinho, manutenção e instalação de guarda-corpos, né, que é aquele cercado de concreto lá, de ferro, eles repuseram, consertaram os que estavam precisando de reparo e fizeram novos. Aqueles bancos rústicos, toda a infraestrutura ali de mobiliário da pista, né, sinalização e tal, e o manejo das espécies exóticas invasoras e a sinalização e a recuperação da trilha do Morro da Urca. Então foram vários benefícios que a gente teve, né, várias atividades, né, e projetos realizados dentro do Monumento Natural graças a essa parceria com o Bondinho, né? Então Marcelo, foi extremamente importante, eu acho que foi uma virada. Sim. E qual o prazo de adoção deles? Eles já estão na segunda, você acha que está na terceira ou quarta, né, renovação. Porque o prazo Normalmente um termo de adoção ele dura 2 anos, então começaram em 2014, em 2016 já fizeram a renovação e agora em 2021, né, encerra o segundo termo. Então já para o ano que vem a gente vai começar, né, o procedimento de adoção, de renovação dessa adoção. E desde então foi assim, o Sávio pode acompanhar pelo conselho, né, foi uma virada, né, legal do conselho que passou a ter uma interação melhor, né, a empresa com o próprio conselho. Né, a interação foi muito bacana e em termos de gestão, né, também tem que agradecer a própria Sônia e Isabela, que foram que agitaram essa questão aí junto com a empresa. Foi na gestão delas duas, da Isabela Lobato, que tinha uma experiência lá na Parques e Jardins, né, que deu essa ideia, e a Sônia, que está presente na live também, foi muito importante para a realização, né, dessa adoção aí. Marcelo, e a Maria Ercília, que não está mais na empresa, Maria Ercília, que é a... Queria agradecer também a Maria Ercília. Pode falar. A Alexandra, do Instituto Urca, está perguntando para você qual o maior desafio que você tem hoje como gestor do Mona. O que você vê como o maior desafio? Então, é como eu estava falando. Primeiro, não é só na gestão do Mona, é essa questão da gente acumular, né, a gestão. Né? Ser gestor de mais de uma área. É recurso humano, acho que o principal problema, que até o recurso financeiro, além de ser um grande empecilho, mas a gente pode fazer parcerias como fez com o próprio Bondinho. O Rio Sul também apoia lá, e a Alma, né, a Associação de Moradores da Lauro Miri, o próprio Shopping Rio Sul apoia lá também o reflorestamento da cooperativa da Copa Babilônia, né, lá no Paisagem Carioca. Então a gente tem como meio que correr atrás de recursos, apesar também de ser difícil, não é uma questão fácil. A gente, quando conseguiu isso, no caso do Rio Sul, nem era gestor lá do parque, nem existia, é somente a APA, então isso é bem mais antigo. Isso é difícil, mas pelo menos tem uma vamos dizer assim, uma alternativa. Agora, recurso humano, a gente está escasso, tanto que eu não tenho um substituto. Eu tenho o Ricardo, que dá um apoio, né? Falando isso, mandar um abraço ao Ricardo, Castelo Branco, que dá um apoio lá. Mas a gente não tem um substituto oficial, né?
da gestão. Ele me apoia lá na minha ausência, mas também ele não tem como dar conta também. E ele também é gestor de outra área também. Então acaba apoiando, mas assim, no improviso, né? Isso acho que é a maior dificuldade, é a falta de recurso humano, assim, de uma equipe, né? Um Uhum. apoio. E lá no Monumento Natural, falta de uma estrutura física também, né? A sede, né? A gente luta desde 2012, Sim. desde que eu cheguei, a gente está lutando por esse espaço. A Ana Lúcia está escutando a gente falar aqui sobre essa questão da adoção, né? A minha, a do Bondinho e tal, e ela está perguntando se qualquer pessoa pode adotar qualquer espaço público, uma praça, etc. Você pode falar um pouquinho sobre isso para É, ela? então, estudando um pouco a história dessa questão de adoção, até para entender melhor na época, começou essa história de adoção de área pública com Adote uma Praça, né? Isso lá nos idos de 88, na época do Saturnino Braga. E aí foi evoluindo, né? Para adoção de monumentos, adoção. Aí, hoje está bem mais a legislação bem mais abrangente que não só em áreas verdes, você pode adotar outros monumentos, lá chafarizes e tal. Isso quem pode, a pessoa que tiver uma dúvida e quiser maior esclarecimento, pode procurar e eu encaminho lá Parques e Jardins, que é o que trata melhor dessa parte de adoção. Mas especificamente de áreas verdes, a gente tem duas vias para fazer, ou diretamente com a SMAC, somente com a SMAC, ou SMAC e FPJ. Tem gente que adota só com a FPJ também, FPJ, Fundação Parques e Jardins. Mas quando é uma área de unidade de conservação, a SMAC tem que estar presente, né? Tem que fazer junto com a SMAC. Por um acaso, SMAC é a a do Bondinho, Secretaria de Meio Ambiente, perdão, né? Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade, da prefeitura. Quando é unidade de Municipal. conservação, a SMAC tem que estar presente no termo. Mas tem outras áreas que não são unidade de conservação, que é canteiro de rua, praça. Isso pode ser feito direto com a Fundação Parques e Jardins. E qualquer pessoa Entendeu? pode Mas é só adotar, procurar, tem né? os setores de adoção. Qualquer Sim. pessoa, tanto pessoa física como jurídica. Isso também foi um avanço da legislação, se eu não me engano, a partir de 2006, porque antes era restrita só a pessoa jurídica, há um tempo atrás. Mas isso já avançou, então qualquer cidadão pode adotar qualquer espaço público. Inclusive do Mona Pão de Açúcar, né, Marcelo? Exatamente. Lembrando que a adoção é um ato voluntário, apesar de ter Sim. obrigações lá no termo, mas não é uma coisa assim como se fosse um contrato. É como se fosse um contrato, mas não tem a pessoa não é penalizada pecuniariamente, tá? O máximo que ela pode perder é o direito de adotar, né? Mas assim, é uma coisa assim, é um ato voluntário. Os órgãos públicos apoiam, né, e fazem esse incentivo, né? Mas quem quiser adotar, às vezes se sentir assim com receio, não vou conseguir dar conta e tal, é só faz uma conversa, né? E faz um aditivo, reduz os serviços ou aumenta. Isso aí é variável e é bem maleável. E Então, assim, para pode, a pessoa. e pode ser encerrado a qualquer momento por qualquer uma das partes também, né? Isso, Porque exatamente. acontece É um ato. muitas situações, tipo doença, enfim, várias situações que a gente, né, tem a boa intenção de adotar, de fazer, mas pode, Isso. né, haver um revés na vida da pessoa, e, enfim, tem que, né? Agora, A Marcelo, própria pandemia. A se própria isso, pandemia paralisou a nossa adoção junto ao bondinho, mas eles já retomaram, né? sim. Foi uma coisa inesperada, mas isso acontece. E não teve Ah. penalização ao bondinho nem nada, é nosso parceiro. Marcelo, qual é a relação do Mona Pão de Açúcar, que é uma unidade de conservação quase toda cercada pelo mar, né? Como é que funciona essa interação com o oceano ali que circula o Mona Pão de Açúcar, praticamente circula, quase circunda, uma boa parte está conectada com o mar. Como é que é essa relação? Tem uma área de influência do Mona sobre o mar? Sim, é outro dos meus desafios. Esse agora é um desafio. Foi bom você tocar nesse assunto, porque a parte marinha, né? Esse ambiente aí marinho, ele está fora do limite do Mona. Desculpa. Ele está fora do limite do Mona, porque Sim. o limite do Mona só pega a parte continental. Ao contrário do Parque Paisagem Carioca, que é do outro lado da. Né, para quem está olhando de frente a Praia Vermelha, em direção a Niterói, lado esquerdo é o Monumento Natural, Picha Cláudio Coutinho.
E do lado direito a gente tem a Morro da Babilônia, né, a vertente virada para Praia Vermelha, o Morro dos Urubus, Morro do Leme, né? Então aquela área ali do Parque Paisagem Carioca, 50 metros para dentro do mar, o limite avança para dentro do mar 50 metros. Então, 50 metros da água para dentro. A ilha de Cotunduba, em volta dela, além da ilha, 50 metros também faz parte do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. Mas o monumento natural em si, ele não tem nada de marinho nos seus limites. Então, isso limita a nossa atuação, mas ele está dentro da zona de amortecimento, que tem as normas da zona de amortecimento. Mas são mais frágeis do que a própria norma da unidade de conservação. E a gente está tendo muita ocorrência de pesca ilegal, possivelmente, né, pesca ilegal, porque a gente também não tem uma infraestrutura marinha para fazer uma fiscalização eficiente, a unidade. Mas a Guarda Municipal parece que está com um grupamento, né, na verdade não está totalmente 100% estruturado, mas a gente tem mantido contato com o grupamento lá de fiscalização da parte marinha. A gente já tem tido algumas ocorrências, né, de pesca, né, possivelmente ilegal, não tenho como provar, porque eu estou longe, a gente sabe por imagens que possivelmente pode ser ilegal, porque a gente tem algumas artes de pesca que são ilegais, que é a de arrasto, isso aí, mas tem pescas com rede que são permitidas pela legislação. Então a gente tem que ter cuidado até na hora de dizer se está cometendo crime ambiental ou não, mas isso carece ali, e tem influência sim, né? Porque é um ambiente ligado ali ao monumento natural, né? Um ambiente marinho, e esse é outro dos grandes problemas que a gente tem, e o lixo deixado pelo pescador. A pesca é permitida ali não no Mona, né? Fora do Mona, o visitante está dentro da unidade, mas ele tira o recurso, né, fora, né? Como eu falei, o monumento natural é uma unidade de conservação de proteção integral. Não pode retirar nenhum recurso. Nenhuma folha, teoricamente, nenhuma folha, nenhum ramo de árvore, nenhum atributo natural, nenhum recurso natural dentro da unidade. Mas como a água, né, a parte marinha não está dentro do limite do Mona, então a pesca é permitida. E aí eu também queria deixar um recado. E outro problema que a gente tem é os resíduos, né, os lixos deixados pelos pescadores artesanais, não, os pescadores amadores ali nas pedras, né, nos costões ali. Você várias vezes já constatou e já nos ajudou em mutirões. Vamos ver se a gente retoma aí. Espera as coisas melhorarem para retomar esses mutirões. E sim, é um grande problema que a gente enfrenta. A falta de proteção a essa área marinha. E aí eu conto com a ajuda muito grande do Caio Salles, do Projeto Verde Mar, né, que faz a coleta de resíduos no fundo do mar. Nós estamos com um projeto aí para transformar aquela área em um santuário, toda a enseada da Praia Vermelha. Está até com o apoio do secretário, né, de Meio Ambiente, o Bernardo. A gente está com um processo na prefeitura para fazer da melhor maneira possível um santuário ali, não proibindo totalmente a pesca, mas dando uma proteção maior. A gente está fazendo um monitoramento das espécies para entender, né, e depois tomar as medidas, né, caso tiver que proibir. Minha opinião era bom fazer um santuário mesmo, fechando e não permitindo mais pesca ali, para ele ser um grande repositório, né, das espécies, né, um estoque pesqueiro, um estoque de biodiversidade marinha para abastecer outras áreas, né, para ser um local, né, mas a gente está nesse processo ainda, não está concluído, está caminhando com isso. Marcelo, a Celi Paradela está falando aí que muita gente vai no fim de semana tentar visitar, né, a pista Cláudio Coutinho e encontra fechada, né, que ela fica com pena, as pessoas comentam com ela. Mas é isso, né, a gente está na pandemia ainda, né, a pista, a gente estava falando aqui que a pista Cláudio Coutinho, o Mona, portanto, basicamente, né, que o único acesso por terra é esse, né, é a pista Cláudio Coutinho, quer dizer, o único acesso, na verdade, né, a pandemia impôs essa dificuldade para a gestão, né, e que está se fazendo o que é possível dentro desse contexto de uma unidade que tem uma visitação massiva, né? Foi ótimo tocar nesse assunto, Sávio, porque eu não estou nem um pouco satisfeito de manter a área ali fechada, tanto a pista como a trilha do Morro da Urca.
aos finais de semana. Mas foi você acompanhou, você é conselheiro, e a gente fez algumas discussões, reuniões semanais, né? Reunião que normalmente é bimestral, de 2 em 2 meses, a gente fez reuniões semanais, produzimos protocolo na época para reabertura. Nós fomos a primeira unidade de conservação a reabrir em horário estendido, que a maioria das unidades estava abrindo até 1 hora da tarde. Nós abrimos, né? Uma das primeiras a abrir em horário praticamente integral. Mas vou só explicar assim, para a Celi também, que é já foi conselheira nossa lá, grande parceira da AMUR, que um decreto municipal, né, desse plano de retomada da prefeitura, ele determina que os pontos turísticos, ou seja, Bondinho, Aquarrio, Roda Gigante, né, Ristar, né, e o Corcovado, e outros, né, mas esses são os principais, eles só podem operar com capacidade reduzida. Hoje está de 50%. Não, na verdade, agora 2/3, porque entramos em novembro e o plano de retomada se encerrou na fase 6B e entramos agora no período conservador. Aumentou um pouco, mas começou com 1/3, depois com 50% e agora estamos com 2/3. Então, a capacidade é reduzida. E a gente, conversando e discutindo lá com o Bondinho, a gente chegou a um número. A gente primeiro teria que controlar, né? O Bondinho controla muito bem essa capacidade deles pelas catracas que eles têm e a capacidade que o Bondinho, né, o próprio teleférico, né, o Bondinho, a capacidade é de 65 passageiros, eles cortam pela metade, agora 2/3, esse cálculo, eles fazem esse controle, eles têm como fazer. Mas pela trilha do Morro da Urca, a gente só teria como fazer se tivesse uma presença, né, de um efetivo maior da Guarda Municipal ali, na entrada da trilha do Morro da Urca, como alguém já escreveu aqui nos comentários. Mas a gente está com problema de efetivo a gente está com problema de efetivo não só da Guarda Municipal, muito do efetivo não só da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, todos eles foram reduzidos pela questão da pandemia. Muita gente foi acometida pela doença, muita gente também faz parte do grupo de risco, então os efetivos foram reduzidos a quase que a metade. Acho que do GDA, praticamente a metade. Então nós estamos passando por essa dificuldade. E aí, vou explicar o que a gente discutiu na reunião e passar aqui para o público que está assistindo a gente. Marcelo. O Bondinho tem um pouco... Oi. Nosso tempo está bem curto agora. Você podia fazer bem resumida essa resposta? Porque eu depois queria falar um pouquinho sobre o passarinhar carioca ainda. Ah, tá. Então vamos lá. Então, lá em cima, na entrada do Morro da Urca, tem um portão, né, de acesso à área de concessão. E assim que esse limite fosse atingido, eles teriam que fechar o portão. Imagine só a quantidade de pessoas, ao fechar o portão, se a gente não controlar lá embaixo, que ficariam amontoadas ao longo da trilha. Então a gente ia reproduzir aquilo que aconteceu na trilha da Pedra Bonita, que tem muito menos visitação que a gente. Então a gente não tem como hoje reabrir os finais de semana, mas a gente está nos programando para abrir pelo menos aos sábados, sem acesso ao Morro da Urca, a partir do segundo final de semana de novembro. Mas ainda não é certo, não. Mas por enquanto, então, de segunda a sexta, né? Exceto feriados, só de dias úteis, por enquanto, aberto. E nesses dias normais. Qual horário, Marcelo? Mas quem quiser, de 6 às 18. Mas quem quiser fazer a trilha e acessar o cume do Morro da Urca não conseguirá na terça e quarta-feira, porque o bondinho não abre. Tá? Terça e quarta-feira. Então, quem quiser acessar o cume do Morro da Urca pela trilha, segundas, quintas e sextas. Lembrando que o bondinho agora abre somente às 10 horas da manhã. Então, quem chegar antes vai ter que esperar para abrir o portão lá em cima. Nosso tempo está acabando, Marcelo. Rapidamente, queria que você falasse sobre o passarinhar carioca. O Mona é um desses pontos de visitação, né? Com esses grupos, em tempos normais. Até sugiro um convite a Denise Monsores e o pessoal do CEA, né? Até uma das nossas colegas lá do CEA, que é a Priscila Marques, que elas que coordenam esse passarinhar carioca, na verdade foi um projeto inspirado no Passarinhar RJ, que o INEA, o pessoal do INEA lá, o João, né, o próprio Luana Bianchini, também tem o Pedro, Gustavo Pedro, do GAI também, que não é do INEA, mas é da AF Natura, do Fotógrafo de Natureza, que coordenam lá no
no INEA, e isso é são passeios de observação de aves nas unidades de conservação estaduais. É o passarinho RJ. E a versão carioca é a nossa. Eles são abertos para quem quiser participar? Sim, é aberto. Então, a versão desse passarinho RJ, a nossa versão para as unidades municipais, é o passarinhar carioca, coordenado pela Denise Monsores e a Priscila Marques. E aí ela uma vez por mês, né, normalmente aos sábados, escolhe uma unidade de conservação, um parque, uma unidade de conservação, para fazer o passeio com observação de aves. Isso é muito importante. Sim. Da parte da prefeitura, como é que a pessoa faz para conseguir essas informações? Quem gosta de fazer avistamento de pássaros, que fala, né? Chamam de observação de aves. Observação de aves. Quem é gosta... um termo em inglês chamado bird watching, mas aqui no Brasil, observadores de aves, observação de aves. Tem o Facebook, eles têm rede social, Passarinhar Carioca. Jogou Passarinhar no Facebook. Carioca no Facebook, tem uma página lá. Isso. Com certeza, e lá que tem todas as informações, tem um calendário anual. E hoje, sinceramente, eu estou devendo essa informação, porque eu não sei como é que está durante a pandemia, como é que foi rearranjado. Eu acho que esse ano não vamos ter, e não sei como é que está a programação para o ano que vem. Por enquanto, eu acho que ainda não vai ter esse ano. Mas dá uma consultada no Facebook, né? Peço para as pessoas irem lá, que aí tem as informações, né, detalhadas de como é que faz essa... Porque no Mona temos muitos pássaros, né, Marcelo? É um dos orgulhos da gente lá, né? A quantidade. Muito. Você sabe quantas espécies tem no Mona, mais ou menos? Olha, a última contagem que eu lembro, até também mandar um abraço para o Guilherme Serpa, que é o pesquisador que já publicou trabalho, né, a monografia dele lá na Veiga de Almeida foi as espécies de ave e fauna do Mona e em torno, né? Que também pega ali um pedacinho da Praia Vermelha, ali a Praça General Tiburcio, toda aquela área de influência, né? O último levantamento, eu acho que estava em torno de 115, 113 espécies, mas eu acho que já deve estar ultrapassado disso aí. Uau. Tem uma espécie que entrou lá há pouco tempo, que é a gralha do campo, não tinha na contagem do certo e tal. E agora eu fico devendo o número, mas mais de 113 com certeza que foi a última vez que eu vi. E esse que aquele que o Plínio avistou há pouco tempo, o Plínio não, desculpa, o Abílio avistou há pouco tempo lá, depois foi visto a Alexandra Joy Forman, que está com a gente aqui também, e mandou uma foto, olho de gato, não é isso, se não me engano? Alma de gato? Alma de gato, então, esse animal... Esse é novo, né? Ali. Ele não ocorria lá no Mona, não. Ele também é meio que recente. E é difícil de ver. Ele é grandão, tem uma cauda grande, né? Alma de gato. Falar nisso, mandar um abraço pro Plínio também, pro Palô, pra galera lá do Paisagem Carioca. O Plínio é um grande observador de aves. É um dentista que sabe mais de planta e de ave do que eu, que sou biólogo. Fico até constrangido, mas ele é um grande professor. Você sabe de tudo um pouco, Marcelo. Por isso que você está lá nessa gestão. Professor. Você está lá há 8 anos, né, Marcelo? Desde julho de 2012. Super parabéns, Marcelo. 2012. A gente tá e mandar um abraço para o Paulo Gentil, né? Que foi o anterior a mim, né? Não sei Paulo se ele está Gentil. presente na live. Primeiro gestor, passou inclusive. O bastão. Primeiro gestor do Mona, né? Passou o bastão. Passou o bastão para mim lá. Marcelo, super parabéns aí pela sua gestão, tá? Olha, a gente tem muito orgulho de você ali, poder contar com você sempre, né? Ser esse cara que apoia a gente ali em todas as iniciativas, né? E é isso, meu caro. Desafio é o que não falta, né? Mas você tá lá cheio de garra, né? De coragem e determinação. Parabéns, viu? Tudo de bom aí. Obrigado pela presença, Marcelo. A gente vai ter que encerrar, tá caindo aqui. A gente vai gravar isso aqui, tá? Para ficar disponível lá depois no IGTV, ok? Beleza, eu que agradeço aí o convite. Valeu. Não faço mais que a minha obrigação. Valeu, Marcelo. Um abração, hein? Obrigado pela audiência aí, pessoal. Valeu, hein? Um beijo e um abraço pro pessoal que assistiu aí.